Cumprimento a todos os meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo das profecias de Daniel. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença para Te adorar, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Estamos aqui implorando a presença do Espírito Santo em mim e nos meus irmãos. Estamos iniciando o estudo das profecias de Daniel, para o tempo do fim. Profecias que vão falar ao nosso coração, profecias que vão nos preparar para a volta de Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre nós, é o que nós imploramos em nome de Jesus. Amém. A lição número 1, da leitura à compreensão. O livro de Daniel tem despertado a curiosidade de centenas e milhares de pessoas, desde a antiguidade até os nossos dias. O grande físico Isaac Newton, ele disse: rejeitar Daniel é o mesmo que rejeitar a religião cristã. O livro de Daniel foi escrito ao redor do ano 600 a.C., e ele tem um significado especial para nós que vivemos no tempo do fim, nesta última geração. O judaísmo reconhece Daniel como um profeta, um dos grandes profetas, e também o Talmud elogia Daniel como alguém que tem mais valor do que todos os sábios das outras nações. O filósofo Franz Rosenzweig, ele não hesitou em estabelecer um elo entre a história do mundo e a profecia de Daniel. Abraham Heschel citou Daniel como o profeta cujas profecias estão prestes a se cumprir. E André Neher qualificou Daniel como profeta da oração. E para Elie Wiesel, o livro de Daniel contém a flor da esperança. Queridos, o livro de Daniel tem despertado o interesse de filósofos cristãos, tais como Hipólito, Jerônimo e mesmo Tomás de Aquino. A Reforma Protestante também valorizou muito o livro de Daniel. Mesmo o islamismo em nossos dias tem demonstrado interesse no livro de Daniel. A tradição islâmica mantém a maioria das histórias da vida de Daniel e considera-o como um profeta que prediz o futuro e o fim do mundo. A luz que Daniel recebeu foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Hiddekel, rio Tigre, estão agora em processo de cumprimento e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Isto está em Testemunhos para Ministros, página 113. Quando nós, como um povo, compreendermos o que este livro, Profecias de Daniel, para nós significa, ver-se-á entre nós um grande reavivamento. Testemunhos para Ministros e a página 113. O livro de Daniel tem uma porção selada. O livro de Daniel é descerrado na revelação que Deus fez para João e nos transporta para as últimas cenas da história da Terra. Testemunhos para Ministros, página 115. Os livros de Daniel e Apocalipse deviam ser encadernados juntos e publicados. O alvo é unir esses dois livros, mostrando que ambos relacionam com os mesmos assuntos. Testemunhos para Ministros, página 117. Para que tempo foi escrito o livro de Daniel? A palavra de Deus diz em Daniel capítulo 12 e o verso 4: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Portanto, até o tempo do fim. No tempo do fim, o livro de Daniel seria entendido, seria pregado. No final do século XVIII, início do século XIX, despertou-se um grande interesse nas profecias de Daniel e Apocalipse em diferentes partes da Terra. Na Inglaterra, Edward Irving, em 1826, foi profundamente afetado pelo livro de Lacunza, Manuel Lacunza, datado de 1812. No Oriente Médio, José Wolff, por 24 anos, viajou extensamente pela África, visitando o Egito, Abissínia e na Ásia, atravessando a Palestina, Síria, Pérsia, Bukhara e a Índia. Visitou os Estados Unidos em 1837. Ficou conhecido, José Wolff,
como o missionário a todo o mundo. Na América do Sul, Manuel Lacunza, jesuíta espanhol, escreveu o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade, traduzido para o inglês em 1825. Na França e Suíça, Louis Gaussen. Na Índia, Daniel Wilson. Na Abissínia, Samuel Gobat. Na Alemanha, Juan Bengel. Nos Estados Unidos, Guilherme Miller. Todos estes foram usados instrumentos de Deus na proclamação e na propagação das profecias de Daniel, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. Você, meu querido irmão, tem o privilégio de estudar, entender e se preparar para a volta de Jesus através das profecias de Daniel para o tempo do fim. Que Deus o abençoe nesta jornada através das profecias de Daniel, preparando-nos para a volta de Jesus. Aleluia! Na parte de domingo, Cristo, o centro do livro de Daniel. Queridos, o personagem principal do livro de Daniel é Jesus Cristo. Porém, o assunto principal do livro de Daniel é o santuário. Não o santuário da terra, o santuário celestial. Você pode ver Jesus Cristo em Daniel capítulo 3 e o verso 25. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3 e o verso 25. Aqui nós lemos. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha ardente. Porém, Nabucodonosor, rei de Babilônia, olhando para dentro da fornalha, viu não 3, mas viu 4. E ele diz: o quarto tem a semelhança de o Filho dos deuses. Queridos, o quarto personagem que estava andando dentro da fornalha com os 3 jovens hebreus era Jesus Cristo. Aquele que diz: quando passares pelo fogo não te queimarás. Ele sempre está com aqueles que são aflitos e perseguidos por amor ao seu nome. Você ainda pode ver Jesus Cristo presente no livro de Daniel, quando você lê Daniel capítulo 2 e o verso 44. Daniel 2,44 diz: Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Aqui no capítulo 2 de Daniel, Jesus Cristo é a pedra que é lançada do céu sem mão e atinge a estátua nos pés, destruindo todos os reinos da terra e estabelecendo o reino de Deus que não será jamais destruído. A pedra é Jesus Cristo. E agora eu convido você para ler Daniel capítulo 7 e o verso 13. Daniel capítulo 7 e o verso 13. Aqui mais uma vez o personagem Jesus aparece. Daniel 7:13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele é Jesus. Vinha nas nuvens um como filho do homem. Mas ele não veio à terra. Não era a segunda vinda de Jesus. Porque aqui diz: e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias. O ancião de dias é Deus o Pai, que estava sentado no trono. E aqui diz: e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Este filho do homem, vindo nas nuvens e sendo introduzido na presença do ancião de dias, o Deus Pai, é Jesus Cristo, quando foi introduzido na presença do Pai para iniciar o juízo celestial. E agora, mais uma vez, em Daniel capítulo 8 e o verso 11, mais uma vez aparece Jesus Cristo na profecia de Daniel capítulo 8 e o verso 11. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O príncipe do exército do céu é Jesus Cristo. Foi durante o Império Romano, Roma pagã. Eles atingiram o príncipe do exército do céu, porque foi por ordem de Pôncio Pilatos que Jesus Cristo, no dia 14 de Nisan, do ano 31, durante o governo de Pôncio Pilatos, que Jesus Cristo, príncipe do exército do céu, foi sacrificado. Fez cessar o sacrifício, ou seja, acabaram os sacrifícios dos cordeiros, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado por nós.
E o lugar do seu santuário foi lançado por terra, porque no ano 70, Jerusalém foi destruída e também o templo foi destruído. Você e eu fazemos parte do exército do céu. Somos soldados de Cristo. E o nosso príncipe é Jesus. E agora, queridos, você pode ler no capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9 de Daniel e os versos 25 a 27. Mais uma vez o personagem principal, Jesus, aparece. Capítulo 9 de Daniel, versos 25 a 27. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. O Messias é Jesus, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas e as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, Jesus Cristo na profecia, e não será mais. E agora o verso 27. E ele, o Messias, firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aqui está, na profecia de Daniel 9, verso 27, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, na metade da última semana das 70. A última semana das 70 semanas, ela foi do ano 27, ano do batismo de Jesus, até o ano 34, quando Estevão foi apedrejado. E mais uma vez, Jesus Cristo, como Miguel, aquele que vence todas as batalhas contra Satanás. Ele aparece mais uma vez em Daniel capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Ele se levanta por quem? Que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. No tempo de angústia qual nunca houve, Miguel se levanta por você e por mim. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, o nosso príncipe, o nosso salvador, o nosso guerreiro imbatível. Jesus Cristo, nosso amável salvador. Por isso Jesus Cristo é o personagem principal do livro de Daniel. Eu diria, o ministério de Jesus Cristo no santuário celestial é o assunto principal das profecias de Daniel. É no santuário celestial que Jesus Cristo honrará o Pai, defenderá o Pai, reivindicará o caráter do Pai e conservará o teu nome e o meu nome no livro da vida. Nossas vidas são usadas como argumentos contra Satanás, porque as nossas vidas provam diante do mundo que a lei de Deus é santa, justa e boa. E o Pai, o nosso Pai Celestial, é santo, justo e bom. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a estrutura do livro de Daniel. Se bem que a sucessão dos impérios no livro de Daniel, desde o capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, se bem que a sucessão dos impérios mundiais seja realmente um assunto que chama a atenção de todos nós, nós queremos dizer que o mais importante na profecia de Daniel não é a sucessão dos impérios mundiais, mas sim a progressão no tempo. Assim como Deus mostra a sucessão dos impérios no capítulo 2, mostrando que a cabeça de ouro é Babilônia, e o peito e braços de prata é a Medopérsia, e o quadril de bronze é a Grécia, e as pernas de ferro simbolizam o Império Romano, vindo depois os 10 dedos da estátua, que representam as 10 divisões do Império Romano. Queridos, esta mesma sucessão de impérios aparece no capítulo 7, só que ali são 4 animais. E ali os 4 animais representam os 4 impérios mundiais. Mas, queridos, o que nos chama a atenção é a progressão no tempo. No capítulo 7, a profecia não para em 476, quando acabou o Império Romano. Mas, no capítulo 7, a profecia avança no tempo. Ela avança até 1798, mostrando o surgimento do chifre pequeno, que é Roma Papal. E o tempo que Roma Papal perseguiria o povo de Deus, que são 1260 anos, desde o ano 538 até o ano 1798. Percebam que no capítulo 7 existe um avanço, uma progressão no tempo, saindo de 476, que é o capítulo 2 de Daniel, e avançando até o ano 1798. Queridos, depois de 1798 viria o juízo celestial. E é isso que está falando em Daniel 7, 26. Depois da perseguição aos santos do Altíssimo, seria estabelecido o juízo.
Portanto, o juízo seria estabelecido depois de 1798, mas ainda não nos dá o ano do início do juízo. Porém, quando você chega no capítulo 8, repete-se novamente a sucessão dos impérios, começando agora com a Medo-Pérsia, e depois a Grécia, e depois o Império Romano, e depois Roma Papal, que lançou a verdade do santuário por terra. Fez isso e prosperou. Mas veio o tempo do fim da supremacia papal em 1798. E então, queridos, a profecia de Daniel 8,14 mostra que em 1844, no final dos 2300 anos, começaria então a purificação do santuário celestial, o juízo celestial. Portanto, vejam a progressão no tempo do capítulo 2, que foi até o ano 476, já no capítulo 7 nos levou até o ano 1798, e agora quando chegamos no capítulo 8, verso 14, a profecia nos leva, avançando no tempo, até o ano 1844. Mas, queridos, quando nós chegamos na profecia de Daniel 11, repete-se novamente a sucessão dos impérios, começando agora com a Medo-Pérsia, e depois Grécia, e depois a divisão do Império Grego nos 4 generais de Alexandre, e finalmente surge Roma Imperial e depois Roma Papal. Só que a profecia de Daniel capítulo 11 não para nisso. Ela continua avançando no tempo o que aconteceria depois de 1844. Sim, a profecia de Daniel capítulo 11 nos leva até a instalação, a implantação da abominação desoladora, o decreto dominical. Esta é a abominação desoladora dos últimos dias, quando o papado estabelecerá o domingo como dia sagrado e obrigatório no mundo todo, anulando a lei de Deus. Esta é a abominação desoladora. Anular a lei de Deus é anular Deus da face da terra. Isto está sendo revelado na profecia de Daniel capítulo 11. Percebam que estamos avançando no tempo, porque quando chegamos em Daniel capítulo 12, aparece Jesus Cristo, Miguel, o grande príncipe, se levantando pelo seu povo. Essa é a estrutura do livro de Daniel. Aleluia, pelas revelações que Deus fez para você, para o povo de Deus, que vive neste tempo do fim, a última geração. Ora vem, Senhor Jesus. Na parte de terça-feira, profecias apocalípticas em Daniel. Existem 2 tipos de profecias na Bíblia: as profecias clássicas e as profecias apocalípticas. As visões de Daniel são de natureza diferente da maioria das mensagens proféticas do Antigo Testamento. As profecias de Daniel pertencem a uma categoria chamada de profecias apocalípticas. O que significa isso? Profecias que dizem respeito ao tempo do fim. Todas as profecias de Daniel, desde o capítulo 2, 7, 8 e 11, todas elas nos levam para o fim do mundo. Todas elas nos levam para a implantação do juízo celestial, para a volta de Jesus. Sim, para os dias em que nós estamos vivendo. São profecias que falam dos eventos finais. E estas profecias não dependem da resposta do ser humano para que elas se cumpram. Ao passo que as profecias clássicas, elas são condicionais. Por quê? Porque elas dependiam da resposta humana. Por exemplo, quando Jonas foi pregar lá em Nínive, pregar sobre a destruição que estaria para acontecer em Nínive. Nós lemos lá em Jonas capítulo 3, versos 3 a 10. Jonas pregou e o povo se arrependeu, o rei se arrependeu, e então Deus disse: não vou destruir Nínive. Ou seja, a destruição viria se eles não se arrependessem. Esta é uma típica profecia clássica, porque dependia da reação do povo para se cumprir ou não. Mas as profecias de Daniel e de Apocalipse, elas não dependem da reação, não dependem da ação do ser humano, porque elas vão acontecer. Aconteça o que acontecer, estas profecias de Daniel e de Apocalipse, elas irão se cumprir. E elas vão nos conduzindo para o tempo do fim. O tempo vai sendo afunilado, fazendo com que todos os acontecimentos culminem com a volta de Jesus Cristo. Por isso dizemos que as profecias apocalípticas de Daniel e de Apocalipse, elas são incondicionais. Essas profecias se baseiam na presciência de Deus, na soberania de Deus, e se cumprirão, independentemente das escolhas humanas. Aleluia! Isto me conforta, porque o Deus a quem eu sirvo, que é o meu Pai, que é o nosso Pai, é o nosso Salvador,
Ele tem o controle da história da humanidade nas mãos. Ele está no leme. Ele está nos conduzindo. Este barco no qual nós estamos, que se chama a Igreja de Deus, o povo de Deus, este barco vai chegar até o porto seguro, porque Jesus Cristo está no leme. Nós poderemos descansar nas mãos de Jesus Cristo. Ele tem o controle da história. Na parte de quarta-feira, o calendário de Deus. Queridos, existem vários métodos de interpretação das profecias. Existe um método chamado preterismo, outro método chamado futurismo, outro chamado idealismo, e existe o método historicismo. O preterismo e o futurismo foram métodos criados pelos jesuítas. Pelo fato de Martinho Lutero e outros teólogos aplicarem o termo anticristo para o papado, dizendo que o papado é o anticristo, este método futurista foi criado por Francisco Rivera no século XVI. Por que futurismo? Porque ele joga o cumprimento das profecias para o futuro, dizendo que o anticristo seria alguém que surgiria lá em Jerusalém no tempo do fim, desviando desta forma o foco da profecia, que é o papado. Este era o objetivo do futurismo, desviar o foco do papado. Da mesma forma, queridos, o preterismo, um outro método de interpretação criado também por um jesuíta espanhol chamado Luís Alcázar. Ele criou o preterismo, mostrando que as profecias que mostram o surgimento do anticristo são profecias que se cumpriram no longínquo passado, aplicando o título de anticristo a um governador como Nero. E assim ele também desvia o foco do papado. Percebam que a grande preocupação dos jesuítas ao criarem estes métodos de interpretação profética era desviar o foco do papado, impedir que você e eu entendêssemos a profecia. Porém, queridos, o historicismo não desvia o foco do papado. O historicismo é o método mais seguro para que o povo de Deus estude as profecias de Daniel, porque ele estuda a história, a progressão dos acontecimentos na história humana, mostrando como Deus, que conhece o fim desde o princípio, nos conta como ocorrerá a história, o que vai acontecer. A profecia é Deus contando a história antes dela ser escrita. E mostra que o anticristo é exatamente o papado. O historicismo foi um método usado por Guilherme Miller e pela maioria dos teólogos adventistas nós usamos o historicismo nas profecias de Daniel. Porém, nós sabemos que o historicismo não ajudou Guilherme Miller a entender o que aconteceu exatamente em 1844. Por quê? Ele não conseguiu entender. Porque o evento, o grande evento de 1844 não seria um acontecimento histórico aqui na Terra. Seria, sim, um grande acontecimento no tribunal do céu. É o juízo celestial que teria início em 1844. Se bem que o historicismo seja o melhor método para nós entendermos os acontecimentos históricos preditos na profecia, este método não nos ajuda a entender o que aconteceu no juízo celestial. Queridos, existe o melhor método? Sim, mas não existe método perfeito. Não existe um método perfeito que possa explicar todas as profecias de Daniel e de Apocalipse. Ao estudarmos as profecias de Daniel, nós estaremos usando o método historicista. É o melhor método. Mas em se tratando de acontecimentos que ocorrem na Terra, vamos usar sempre o método historicista. No método historicista existe o princípio dia-ano. O princípio dia-ano é um princípio que nasceu na mente de Deus. Deus pega um dia e transforma-o em um ano. Ele alonga o tempo. Um dia ele alonga em um ano. Esse é o princípio profético de dia-ano. Isso nós podemos encontrar em Números capítulo 14 e o verso 34. Abra sua Bíblia em Números capítulo 14 e o verso 34. Aqui nós lemos: segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Queridos, os 12 espias que espiaram a terra que manava leite e mel por 40 dias, voltaram com um relatório muito ruim, desanimador. Somente Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo e maravilhoso. Os outros 10 falaram mal da terra.
Por isso Deus disse: vocês caminharam e espiaram a terra por 40 dias, um dia para cada ano. Vocês vão voltar para o deserto e vão peregrinar pelo deserto 40 anos. Queridos, em profecia, princípio, dia, ano, é transformar um dia em um ano. Este é o princípio usado no livro de Daniel. Vocês vão encontrar, por exemplo, em Daniel 7, 25. Abra sua Bíblia, portanto, em Daniel capítulo 7 e o verso 25. Aqui encontramos o uso do princípio dia-ano. Aqui nós lemos, falando do chifre pequeno, diz aqui no capítulo 7, verso 25: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui fala do chifre pequeno que cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. A lei de Deus foi mudada na face da terra. Queridos, existe um poder religioso e político que fez isso. E esse poder não somente mudou a lei de Deus, mas ele também perseguiu os santos de Deus. Um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano. 3 anos e meio proféticos. São 1260 dias proféticos. Transformando um dia em um ano, são 1260 anos. Portanto, aqui temos o princípio dia-ano. Outro princípio dia-ano você encontra na profecia de Daniel capítulo 8 e o verso 14. Daniel capítulo 8, verso 14, nós lemos aqui: e ele me disse: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A purificação do santuário diz respeito ao juízo celestial. Quando ocorreria este juízo celestial? No final de 2300 dias proféticos. 2300 dias proféticos são 2300 anos. Por isso esta profecia, que começou em 457 a.C., ela terminou em 1844 depois de Cristo. Esta é mais uma evidência do princípio dia-ano na profecia de Daniel. Mais uma profecia de Daniel que usa o princípio dia-ano está em Daniel capítulo 9 e o verso 24. Em Daniel capítulo 9, verso 24, nós lemos: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. É Deus que está falando com Daniel. Deus determinou 70 semanas proféticas sobre o povo de Daniel, o povo de Israel, e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 490 dias proféticos, 70 semanas, 70 vezes 7, 490 dias, mas são proféticos. É o princípio dia-ano, são 490 anos. Essa profecia de 490 anos começou em 457, no início dos 2300 anos, 457, e terminou no ano 34 depois de Cristo. Um outro ponto importante a ser considerado, queridos, é que quando Deus usa o princípio dia-ano na profecia, a forma dele se expressar é diferente. Percebam que um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, não é a forma comum de se falar. Quando Deus se refere ao princípio dia-ano, ele usa uma forma incomum de se falar. Por exemplo, 2300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 não é a forma comum de se falar. É uma forma incomum de se falar. Portanto, fica a evidência de que é um tempo profético. Porém, queridos, quando Deus quer falar de uma profecia de tempo literal, ele usa a forma comum de se falar. Por exemplo, falou para Abraão: teu povo virá para o Egito e o teu povo ficará no Egito 400 anos. Deus novamente usou a forma comum de se falar quando se referiu aos 70 anos do cativeiro babilônico, dizendo que o seu povo seria levado cativo para a Babilônia e lá permaneceria 70 anos. Esta é a forma comum de se falar, é uma profecia de tempo literal. Em Apocalipse capítulo 20, verso 1 e verso 2, Deus usa novamente a forma comum de se falar quando diz que o dragão será amarrado e preso por 1000 anos. Este é um período de tempo literal, 1000 anos literais. Deus quer se fazer entender. Deus quer se revelar para você. Deus deu as profecias de Daniel e de Apocalipse para serem entendidas, para despertar reavivamento no povo de Deus neste tempo do fim.
Por isso, queridos, Deus faz questão que você e eu entendamos as profecias e tenhamos um reavivamento, busquemos o batismo do Espírito Santo e preparemos-nos a nós, nossa família e o povo de Deus para a segunda vinda de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a relevância contemporânea de Daniel. Quão importante é a profecia de Daniel para os nossos dias? Queridos, a única forma de nós provarmos que a Bíblia é a palavra infalível de Deus é a profecia bíblica. É a única forma. Por quê? Mesmo o ateu, mesmo o incrédulo, se ele dedicar tempo para o estudo das profecias, ele entenderá que somente Deus poderia prever o futuro contando a sucessão dos impérios. No capítulo 2 de Daniel, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 11, Deus contou a sucessão dos impérios mundiais antes destes impérios existirem. Isto prova que a Bíblia é de origem divina. Por isso, o estudo das profecias é de muita relevância para os que viviam no passado e de maior relevância para nós que vivemos no tempo do fim. O livro de Daniel foi escrito há mais de 2.500 anos, mas ele é relevante para nós que vivemos no século 21. Observamos 3 áreas em que as profecias de Daniel podem ser importantes para nós. A primeira delas, Deus continua sendo soberano em nossa vida. Deus está no controle não só do universo, mas está no controle da minha vida particular, da sua vida. A experiência de Daniel lá em Babilônia se parece muito com a experiência de José no Egito e a experiência de Esther na Pérsia. Esses 3 jovens, Daniel, José, Esther, estavam cativos em países estrangeiros e sob o poder esmagador de nações pagãs. Ainda que eles parecessem fracos e abandonados por Deus, não estavam abandonados por Deus. O Senhor os fortaleceu, o Senhor os usou de forma poderosa. Aquilo que o Criador fez por Daniel, por José e por Esther, ele fará também por você. Em segundo lugar, Deus dirige o curso da história. Os seres humanos são tentados a pensar que a sucessão dos impérios mundiais ocorre por acaso. Não, queridos, não é por acaso. Isto já está escrito na profecia. O domínio mundial de Babilônia, da Medopérsia, da Grécia e da Roma, o domínio mundial hoje dos Estados Unidos, queridos, isso não é por acaso. Isso está na profecia. Por isso, queridos, nós podemos entender que a mensagem de Daniel é a mensagem de que Deus tem o controle da história nas suas mãos, porque ele conhece o fim desde o princípio. No livro Educação, na página 173, nós lemos: nos registros da história humana, o crescimento das nações e a ascensão e queda dos impérios aparecem como dependendo da vontade e das façanhas do ser humano. O desenvolver dos acontecimentos parece, em grande parte, determinado por seu poder, capricho ou ambição. Na palavra de Deus, porém, a cortina é afastada e podemos ver por detrás e acima e em toda a marcha e contramarcha das paixões, do poder e dos interesses humanos, a força de um ser misericordioso, que é Deus, que executa de forma silenciosa e paciente as determinações de sua própria vontade. Em terceiro lugar, as profecias mostram que Deus apresenta um exemplo para o tempo do fim em que nós vivemos. Queridos, Daniel e os seus amigos servem de exemplo para você e para mim. Estes exemplos nos inspiram. Por quê? A experiência de Daniel, de José, de Esther, a fidelidade e o compromisso deles para com Deus nos encoraja para enfrentarmos também a oposição dos nossos dias e até mesmo a perseguição por causa do Evangelho. Queridos, chama-nos a atenção a progressão no tempo na profecia de Daniel. No capítulo 2 de Daniel, a estátua nos leva até o ano 476 e aí mostra a pedra, que é Cristo Jesus, voltando em glória e majestade. O capítulo 7 não para em 476, nos leva até o fim da perseguição papal em 1798 e diz: depois disto virá o juízo.
No capítulo 8, nos leva além de 1798, nos leva até 1844 e diz: aqui é o juízo celestial. É o juízo do povo de Deus no tempo do fim. O capítulo 11 nos leva além de 1844, nos leva até o tempo em que a abominação desoladora, o decreto dominical, seria estabelecido. E o capítulo 12 nos leva até o tempo em que Miguel se levanta para libertar o seu povo. Aleluia! Que mensagem maravilhosa, que nos encoraja. Bem-aventurado é aquele que dedica tempo para o estudo das profecias, porque estes serão recompensados. Que Deus te conforte, que Deus te ilumine, que Deus te encha de esperança e de felicidade ao estudar as profecias de Daniel, preparando-se para a volta de Jesus Cristo. Fique, portanto, meu irmão, com a paz de meu Senhor Jesus Cristo. É a minha oração. Amém.